Bastidores da Política. Agora também aqui no YouTube. Apresentação: Tiago Reis. Fala galera, bom dia para vocês que já acompanham o canal Bastidores da Política. Perceberam que eu tô há algum tempo já sem gravar nenhum videozinho aqui no canal, nesse nosso bate-papo sobre assuntos relacionados à política de Sergipe, política nacional. Realmente fiquei muito tempo sem gravar por motivos pessoais, de saúde na verdade. Mas retomando agora 2023, a gente vai aos poucos continuar a nossa rotina de conversas sobre assuntos que sejam relevantes e que te façam pensar sobre política. Eu hoje, coincidentemente, estou de vermelho numa sexta-feira 13 para falar sobre essa polêmica envolvendo a notícia que está sendo vinculada aí em todas as redes sociais, vários meios de comunicação, sobre a questão do salário mínimo, da taxação do salário para quem recebe um salário mínimo e meio, pouco mais de R$ 1.900, vai agora pagar imposto de renda, que antes era isento. Vai de encontro à promessa de campanha do atual presidente, quando, então, candidato, Luiz Inácio, ele prometeu nas suas falas, enquanto candidato, que seria taxado apenas quem recebesse acima de R$ 5.000. Certamente, uma medida como essa, se adotada, iria fomentar a economia do país. Mas o que ocorre hoje na realidade é que quem vai pagar a conta pelos gastos que o PT resolveu implementar com 37 ministérios com nomes e funções completamente sem sentido, que outros ministérios já faziam, como o Ministério da Ação Social, já era responsável por várias outras funções que hoje foram transformadas em ministérios, com toda a estrutura de ministério, para o povo pagar. Essa é a verdade. Eu fico aqui me perguntando, vindo para cá, para Sergipe, pensando na classe política sergipana, principalmente nos que têm mandato e foram eleitos agora nas eleições de 2022, o que é que esses políticos, como esses políticos vão poder explicar ao povo, ao eleitor, que agora quem recebe um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda. Porque eu tenho certeza absoluta que você que recebe até R$ 1.900 não vai aceitar de bom grado essa taxação. E aí eu convido você que não concorda com essa taxação a cobrar explicações dos políticos em Sergipe que apoiam o governo do PT. Sob qual justificativa existe esse apoio? É pelo bem do Estado. Pelo bem do Estado. Muito bem, pelo bem do Estado. E o povo? Fica onde? De que forma o povo vai poder se sustentar? Porque quem sustenta o país, quem sustenta essa gastança, não são os ricos. Porque esses têm condição de pegar o seu dinheiro, seus milhares e milhões de reais, botar para fora do país. Botar para fora do país, abrir uma offshore aí e botar para fora do país.
tranquilamente, sem pagar imposto nenhum. Quem sustenta o país é a classe média, quem realmente recebe acima de 2 salários mínimos. É que sustenta o país pagando imposto. E hoje, quem sustenta o país pagando imposto vai ser obrigado a pagar mais. Isso é justo? Na minha opinião, não. Mas eu acho que mais injusto com o povo são os discursos hipócritas de uma cambada de político que está interessado apenas em manter o seu mandato, a ponto de se abraçar com essa safadeza que estão fazendo, que pretendem fazer com a classe média, com os pagadores de imposto. Ah, mas esse dinheiro vai ser usado em políticas públicas para famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Garanto a vocês que, se não houvesse a gastança com 37 ministérios, o estouro do teto de gastos, haveria dinheiro para políticas públicas, sim. Haveria dinheiro para políticas públicas. Eu, particularmente, fico a me questionar, e volto a dizer, como a classe política sergipana vai se posicionar diante do povo, diante da classe média, que vai agora ser obrigada a pagar imposto de renda a partir de quem recebe até um salário mínimo e meio. Qual a justificativa que os políticos sergipanos vão dar para o eleitor? Eu fico curioso para saber. Entendo perfeitamente que o governador Fábio Mitidieri, no qual eu votei e apoio, deva sim procurar o governo federal para trazer benefícios para o povo de Sergipe. Entendo sim que a bancada federal sergipana busque o governo federal para trazer recursos para Sergipe. Mas deve existir um mínimo de coerência nos discursos, nas manifestações. Acho que os posicionamentos da classe política sergipana tem que ter um mínimo de independência e não de subserviência por conveniência, que é o que está acontecendo. A gente passou por um processo nesses últimos 4 anos em que falar de política se tornou muito mais comum. O povo aprendeu e entendeu a necessidade de falar sobre política, discutir sobre política, o futuro do país, as medidas que são tomadas pelos governantes. E nesse ponto, a gente tem que entender o nosso papel real de questionador, de provocador. Você que está me assistindo, provoque o político que você ajudou a se eleger com seu voto. Questione, cobre. Isso é justo? Sério mesmo que a gente vai ter que pagar mais para sustentar essa gastança? A gasolina aqui em Sergipe já começou, sem nenhum tipo de explicação, a bater a casa dos 5,40 o litro. E não há fiscalização dos órgãos públicos, porque os próprios órgãos públicos estão atrelados às redes de postos de combustíveis para abastecer seus veículos. Tem os contratos. Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, o Poder Executivo, todas as secretarias de Estado. Então, o consumidor acaba que se tornando refém desse conluio, infelizmente. Mas eu tenho muita expectativa
falando aqui de Sergipe, que o atual comandante do estado, o ex-deputado Fábio Mentidieri, hoje governador, por sinal, ele deve lembrar que quando foi reeleito deputado federal, conversamos ao telefone e eu havia dito a ele que isso em 2018, eu havia dito a ele que nas eleições de 2022 seria ele o candidato a governador. E tá aí Mentidieri eleito, com a expectativa de renovação que eu sempre defendi, sempre vou defender. Renovação do quadro de lideranças no nosso estado. Tenho muita expectativa que Mentidieri faça um excelente governo, está montando uma equipe muito boa e eu espero que as iniciativas do governo do estado, junto ao governo federal, sejam sim em benefício do povo. Mas cobro que a classe política sergipana mantenha um mínimo de coerência. Mantenham um mínimo de coerência. Não é justo que vocês assistam em silêncio a classe média se tornar escrava dessa situação que não tem a menor justificativa. É inadmissível que vocês silenciem que a classe média votou em vocês. A classe média votou para eleger vocês. Toda a classe política sergipana que conseguiu o mandato em 2022. A classe média ajudou. E hoje a classe média está assistindo vocês ficarem em silêncio, sem nenhuma justificativa, assistindo o governo federal anunciar que vai escravizar quem sustenta o país. Lamentavelmente. Então, para você que ainda não acordou, vai sofrer as consequências de toda essa situação? Vai. Lamentavelmente, só tenho a dizer, faz o L. Vou ficando por aqui. A gente vai retomar a nossa rotina de publicações, de bate-papo. E em breve teremos mais vídeos no canal. Forte abraço a todos. Tenham um bom final de semana.